Um dos eixos decisivos da cultura grega clássica é a tensão entre pH, cis natureza e nomos lei. Costume, convenção. Tal tensão não é mero expediente terminológico. Ela acolhe dois modos de inteligir a ordem do mundo e da cidade. Enquanto a pH, cis remete ao que é, ao que se impõe com regularidade e necessidade, o nomos remete ao que instituímos, ao que varia conforme circunstâncias, culturas e acordos. O debate em torno dessa distinção estrutura em camadas, as divergências entre filósofos e sofistas, entre a busca de fundamentos estáveis e a atenção às práticas efetivas que regem a vida comum. A sofística, sensível ao registro do nomos, realça a historicidade das normas e a pluralidade dos costumes, o que equivale a dizer: não há como pensar a justiça sem considerar os pactos que a sustentam. A consequência, tantas vezes estigmatizada como relativismo, pode ser lida como prudência. Ao lembrar que a lei não é o céu mas obra humana, ela convoca a responsabilidade de debatê-la, avaliá-la e, se necessário, reformá-la. Ao mesmo tempo, a filosofia que enfatiza pH, cis alerta contra o risco de dissolver a justiça na mera convenção. Se tudo é acordo, que limite impede a cidade de legitimar a violência sob a forma de costume? Entre as duas posições, impõe-se uma dialética. O apelo à natureza exige mediação institucional. O apelo à convenção exige referência a bens que não sejam puramente arbitrários. A divergência sobre a verdade, menos aletheia. Menos e a opinião, doxa, menos emerge desse pano de fundo. Para muitos sofistas, a doxa não é sinônimo de erro. É o regime ordinário da vida humana, que precisa decidir sem acesso à visão de totalidade. O problema não é ter opiniões, mas tratá-las como definitivas. A retórica, então, não seria máquina de enganar, mas técnica para trabalhar a opinião pública, qualificando-a por meio da argumentação e do confronto de perspectivas. Noutra chave, filósofos como Sócrates, e depois, Platão, receiam que a preeminência da opinião torne o verdadeiro refém da eficácia persuasiva. Daí a insistência na formação conceitual, no esforço de definir, no cuidado com os critérios que distinguem o parecer do ser. As instituições democráticas de Atenas oferecem um laboratório vivo dessa tensão. Na Assembília, a decisão precisa ser tomada. O melhor que se pode desejar é que a doxa seja informada por razões suficientes, por uma retórica responsável que se deixou atravessar por exames mais rigorosos. Nos tribunais, a disputa de narrativas deve ser balizada por padrões de prova e por costumes que funcionem como freios à arbitrariedade. Em ambos os espaços, a educação para a palavra torna-se educação para a justiça. Os cidadãos aprendem a converter convicções privadas em razões públicas, expostas ao escrutínio de todos. Esse panorama histórico esclarece a situação contemporânea, na qual as redes digitais multiplicam vozes e aceleram circulações. A transição do Ágora para o feed não aboliu a tensão entre pH, cis e nomos. Apenas mudou-lhe as mediações. Quando fatos passam a disputar narrativas, corremos o risco de reduzir o real ao que melhor performa. Para evitar a dissolução do verdadeiro em marketing, são necessários dois cuidados. Primeiro, o cuidado filosófico, buscar fundamentos e critérios, resistindo à pressa do slogan. Segundo, o cuidado retórico, saber comunicar esses fundamentos sem transformá-los em armas de humilhação. A democracia precisa das duas coisas, do conteúdo forte e da forma responsável. Há, ainda, uma dimensão ética. O reconhecimento de que vivemos no regime da doxa não licencia a indiferença. Ao contrário, instala o dever de revisar crenças, de checar fontes, de acolher objeções. O reconhecimento de que aspiramos à aletheia não autoriza autoritarismos. Ao contrário, instala o dever de oferecer razões, de respeitar interlocutores, de recusar a violência simbólica travestida de certeza. Entre a humildade crítica e a ambição de verdade, move-se a cidadania madura. O legado grego, portanto, não nos entrega uma solução final, mas uma gramática do conflito. Há pretensões de universalidade que precisam ser defendidas e há variações históricas que precisam ser consideradas. A sofística nos lembra do plural, Sócrates nos lembra do rigor. Quando ambos se escutam, a cidade ganha em lucidez. Quando se cancelam, a cidade perde o chão.
Ou cai no relativismo que iguala tudo, ou no dogmatismo que não escuta nada. A saída é uma prática pública, na qual o melhor argumento prevaleça, não porque calou o adversário, mas porque se mostrou capaz de integrar diferenças em um horizonte comum de razões. Nessa perspectiva, a tensão entre pH, cis e nomos não é obstáculo à justiça. É condição de sua busca. O natural exige instituição para se efetivar. O instituído exige crítica para não se perverter. A verdade precisa ser dita. A opinião precisa ser educada. E ambos, verdade e opinião, precisam aprender a circular no espaço comum sem que um destrua o outro. Eis o regime frágil e promissor das democracias.